A paz do Senhor Jesus Cristo a todos que estão nesse propósito de fé 365. Hoje é dia 7 de janeiro de 2023, estamos no PDF 7 e estaremos vendo o capítulo de Gênesis 25. E para iniciarmos a leitura, eu gostaria de deixar uma mensagem para reflexão. Muitos são aqueles que têm que ter coragem para poder levantar e falar, colocar o seu ponto de vista. Mas também são corajosos aqueles que sentam para poder escutar. Que vocês possam agora, nesse momento, estar ouvindo a palavra de Deus e tirando dela sabedoria para a vida do dia a dia. Nós estamos lendo a palavra de Deus de Gênesis a Apocalipse todos os dias. Oportunidade para você nos seguir aí nesse propósito de fé, para que possa conhecer mais da palavra de Deus, que é o nosso manual de vida. A palavra de Deus está aqui. Eu estarei seguindo aqui no meu notebook, para ficar mais fácil o direcionamento da minha visão, para que eu esteja um acesso visual maior com vocês, e espero que vocês possam tirar pílulas de sabedoria da palavra de Deus para edificar a sua vida, porque é isso que a palavra de Deus serve para a gente, como um manual de vida, para que nós possamos edificar a nossa vida, adquirir sabedoria e ter uma vida plena de prosperidade. E podem ter certeza que milagres acontecerão na sua vida a partir do momento que você entra nessa comunhão com Deus. Porque conhecimento é comunhão, é intimidade com Deus. A própria palavra de Deus fala: o meu povo perece por falta de conhecimento, perece por falta da luz, a luz que vem de Deus, da intimidade, da comunhão com Deus, de conhecer mais a Deus. Então vamos iniciar esse dia com a leitura de Gênesis 25. E Abraão tomou outra mulher, e o seu nome era Quetura, e deu-lhe à luz Zinrá, Joksã, Medan, Midian, Gisbaque e Suã. E Joksã gerou Zebá e Dedã. E os filhos de Dedã foram Assurim, Letuzim e Leumim. E os filhos de Midian foram Efá, Efé, Enoque, Abdá e Elda. Estes todos foram filhos de Quetura. Porém, Abraão deu tudo o que tinha a Isaque. Mas os filhos das concubinas que Abraão tinha, deu a Abraão presentes, e vivendo ele ainda, despediu-os do seu filho Isaque, enviando-os ao oriente, para a terra oriental. Aqui está deixando bem claro que Abraão teve outros filhos, teve uma esposa, uma outra esposa, Quetura, uma outra mulher, e com ela ele teve outros filhos. Sabemos que Isaque é o filho da promessa. Por isso, Abraão despediu todos os seus filhos que teve com Quetura para o deserto, para o oriente, para a terra oriental. Estes foram os dias dos anos de vida de Abraão, que viveu 175 anos. Sabemos que Abraão teve Isaque aos 100 anos. Então, após o nascimento de Isaque, nesse caso aqui, Isaque já estava com 75 anos, em que Abraão morreu. Então, Abraão viveu mais 75 anos após o nascimento do filho da promessa. Abraão expirou morrendo em boa velhice, velho e farto de dias. 175 dias é muito tempo. E foi congregado ao seu povo. Isaque e Ismael, seus filhos, sepultaram na cova de Macpela, no campo de Efron, filho de Zoá, Eteu, que estava na frente de Manré. Lembram que esse campo aí foi que Abraão comprou para sepultar Sara, sua esposa? Então, nesse mesmo lugar, Abraão foi sepultado. Agora, algo aqui que é muito interessante, que Isaque e Ismael agora já estão unidos, amigos. Lembram que houve uma certa divergência? Ismael começou a zombar de Isaque, a ponto de ter que Abraão despedir de Ismael para outra terra.
para que não houvesse essa disputa, essa contenda entre eles. Agora não. No dia do sepultamento de Abraão, mostra que eles já estavam amigos, que eles estavam juntos, unidos, porque eles se juntam, os filhos dele, de Abraão, se juntam para sepultá-lo no mesmo campo em que sepultou a mãe, de Isaac, que é Sara, a esposa de Abraão, no campo, na cova de Macpela, no campo de Efron. O campo que Abraão comprara aos filhos de Et, ali está sepultado Abraão e Sara, sua mulher. E aconteceu depois da morte de Abraão que Deus abençoou Isaac, seu filho, porque essa era a promessa de Deus para a vida de Abraão, que Abraão seria abençoado e toda a sua descendência seria abençoada. Então, que mostra que Isaac continua recebendo a bênção de Deus. E Isaac habitava junto ao poço Berlaim-Roi. Essas, porém, são as gerações de Ismael, filho de Abraão, com Agar, que a serva de Sara, Agar, egípcia, deu a Abraão. E esses são os nomes dos filhos de Ismael, pelos nomes segundo as suas gerações. O primogênito de Israel era Nebaiote, depois Quedar, Adbel, Mibzão, Misba, Dubã, Maçã, Haddad, Tema, Getur, Nafis e Quedemã. Esses são os filhos de Ismael, e esses são os nomes pelas suas vilas e pelos seus castelos, 12 príncipes segundo as suas famílias. Então, também Deus abençoou enormemente Ismael. Todos os filhos de Ismael são príncipes em aldeias, em lugares, ou seja, eles comandavam, eles eram respeitados, eles eram prósperos. E esses são os anos de vida de Ismael, 137 anos, e ele expirou. Quando Isaac nasceu, Ismael tinha aproximadamente uns 17 anos. Aqui aos 137 anos ele morre. Foi congregado ao seu povo e habitaram desde Avilã até Sul, que está em frente do Egito, como quem vai para a Síria, e fez o seu assento diante da face de todos os seus irmãos. Lembre-se então que quando Abraão despediu Agar com Ismael, eles foram em direção aí ao deserto, ao Egito. E essas são as gerações de Isaac. Agora vai falar as gerações de Isaac, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac. E era Isaac da idade de 40 anos quando tomou por mulher Rebeca. Lembra que o servo de Abraão foi buscar Rebeca no meio da sua parentela e trouxe a Isaac, e ele tinha 40 anos, foram 3 anos após a morte de sua mãe Sara. Então Rebeca veio para consolar o coração de Isaac, que sofria muito com a mãe, que eles eram muito chegados. Então Rebeca, filha de Betuel, arameu de Padã Arã, irmã de Labão, guarda esse nome Labão, ele vai fazer uma lambança depois com Jacó, filho de Rebeca, o arameu. Isaac orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril, assim como também Sara, esposa de Abraão, estava estéril com a mato fechada, assim também era Sara. Isso é para dizer que a bênção sempre vem, mas sempre vem através de Deus. Então, quando você precisa ser abençoado, quer ser abençoado, ore ao Senhor, busque ao Senhor, porque o Senhor sempre prepara o momento certo para poder te abençoar. E a oração, ela te conecta com Deus. Então aqui a gente prova através da oração que Isaac fez a Deus, que Deus vem abençoar, abrindo a madre, ou seja, fazendo que Rebeca, que era estéril, agora passa a ser fértil, para que possa dar vida aos filhos de Isaac. Isaac orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto ela era estéril. O Senhor viu as suas orações, o Senhor vai ouvir as suas orações nessa manhã, com certeza. Assim como Deus ouve as orações de todos aqueles que são justos e buscam a tua presença. E Rebeca, sua mulher, concebeu. E os filhos lutavam dentro dela. Então disse: e assim é porque sou eu assim. E foi perguntar ao Senhor. Então, em oração, ela começou a perguntar: mas por que, Deus, que meus filhos ficam aí degladiando, brigando dentro do meu ventre? Aí o Senhor traz a resposta: os seus filhos lutavam
porque havia um propósito também desde o ventre de Rabeca para essas duas nações que seriam geradas no ventre de Rebeca. E os filhos lutavam dentro dela, então disse: e assim, é porque sou assim? E foi perguntar ao Senhor, e o Senhor lhe disse: duas nações há no teu ventre, e dois povos se dividirão das tuas entranhas, e um povo será maior, mais forte do que o outro povo, e o maior servirá o menor. Aqui Deus já está falando que Esaú, o filho mais velho, ele vai servir a Jacó, e nós vamos entender isso durante a narrativa aí. Cumprindo-se os dias para dar à luz, eis que os gêmeos no ventre de Rebeca, e saiu o primeiro ruivo, e todo como vestido de pelo, por isso chamaram o seu nome Esaú. Esaú significa peludo, ruivo, vermelho, e eram assim as características do primeiro filho, Esaú, primogênito de Rebeca e Isaque. E saiu o primeiro ruivo, e depois saiu o seu irmão, olha para você ver a característica, agarrado sua mão ao calcanhar de Esaú, por isso se chamou o nome de Jacó. Jacó, o nome significa usurpador, enganador, mentiroso. Pais, tome muito cuidado com as escolhas do nome dos seus filhos. Busque um sentido, um significado. Esse nome é a identidade do seu filho. Quando você dá nome ao seu filho, você está criando uma identidade para ele. Então, quando você for escolher, não escolha um nome ao acaso. Escolha um nome que possa abençoar, que possa ser uma referência de identidade de vida para o seu filho, que possa trazer também conforto para ele nas escolas, no meio social, porque muitos são os nomes em que os pais denominam os filhos, registram os filhos e que servem às vezes de deboche na escola, serve de dificuldade até do próprio filho de escrever o nome ou das pessoas pronunciarem, e aí vem os apelidos, né? Às vezes vem apelidos piores ainda. Então saibam, pai, com sabedoria, escolher os nomes dos seus filhos, busque a origem desses nomes, o significado, para que seja também bênção para a vida dos seus filhos. E cresceram os meninos, e Esaú foi um perito em caça, aqui já está falando das especialidades de cada um, homem do campo, mas Jacó era homem simples, habilitado em tendas, e amava Isaque e Esaú, porque a caça era do seu gosto, mas Rebeca amava Jacó. Fica aqui uma outra mensagem para você que é pai. Aqui está deixando claro que Isaque tinha predileção por Esaú, porque era homem de caça, ligado aí à caça, ao campo. E já Jacó não, era mais caseiro, então estava mais próximo a Rebeca, por isso que Rebeca tinha predileção a Jacó. Mas a mensagem é o seguinte, pais, nunca ame um filho mais que o outro, dê predileção a um filho mais do que o outro, nunca privilegie mais um filho do que o outro, porque isso pode gerar contenda desde pequeno, pode gerar ciúmes, pode gerar problemas de autoestima para aquele filho que é desprezado, que às vezes não se sente tão amado quanto o outro. Então isso é muito importante para o desenvolvimento, para o crescimento, para a socialização e para aquilo que seu filho vai se tornar na vida. Porque o filho que se sente amado, cheio de amor, ele não vai nascer, ele não vai crescer com carências. Ele não vai crescer revoltado porque não se sente amado ou porque acha que o outro é muito amado. Então, assim, isso é terrível. Eu falo para vocês que isso é terrível, porque muitas famílias passam por essa experiência. Não somente os pais, às vezes, ter predileção por uma criança, mas os tios, os primos, porque os pais, ao terem, ou os avós, ao terem essa predileção, acabam direcionando o foco de toda a família para aquele filho, e o outro se sente desprezado, e o outro se sente rejeitado, e o outro se sente com baixa autoestima, e isso vai influenciar negativamente. Isso é terrível, isso causa muita dor, muito sofrimento para aquele filho que não se sente tão amado quanto o outro. E com certeza esse sentimento vai fazer com que ele prospere menos, porque ele não vai se sentir merecedor, ele não vai se sentir digno, ele não vai sentir de que ele é capaz
de ter as mesmas bênçãos, a mesma atenção das pessoas que ele tanto ama. Então preste muita atenção nisso, para que isso também não gere contenda, discórdia entre os seus filhos. E Jacó cozera um guisado, e veio Esaú do campo, e estava ele cansado. E diz Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te, comer esse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso chamou Edom. Então diz Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. Prestem muita atenção nisso. Esaú estava muito cansado. E disse Esaú, ao chegar do campo: deixe-me, peço-me, comer desse guisado vermelho, porque estou muito cansado. Jacó estava fazendo um cozido um cozido muito gostoso de lentilhas, e Esaú, naquela fome, naquele momento de saciar a sua fome, pede a Jacó. E Jacó aproveita a oportunidade, porque com certeza Jacó já sabia pela boca de Rebeca, que recebeu a revelação de Deus, que o menor ele ia dominar sobre o maior, que as bênçãos seriam sobre o menor. Então ele aproveita a oportunidade, já que ele não foi o primeiro a nascer, ao contrário, nasceu agarrado no calcanhar de seu irmão, ele buscou todas as formas, não as formas corretas. E isso fica outra mensagem, para que se nós temos uma promessa de Deus na nossa vida, que nós não busquemos meios escusos, que nós busquemos caminhos tortuosos ou mais curtos para poder receber aquela bênção de Deus, porque no momento certo a bênção de Deus vai chegar. Ao contrário do que aconteceu, lembra? Com Abraão, quando ele buscou com Agar ter um filho, porque Deus tinha falado que ele teria um filho da promessa. Então, como estava demorando muito, ele buscou um outro caminho, e isso gerou grande sofrimento, tanto para o filho Ismael, para Agar, quanto para Sara e para Isaac, porque eles tiveram que se separar. Gerou também muito sofrimento para Abraão. Então aqui nós estamos vendo que Jacó, ele sabia disso, e ele buscou todos os meios para poder alcançar a bênção, que a bênção só viria com a primogenitura, e ela estava sobre Esaú, que era o filho mais velho. Então somente Esaú poderia ser abençoado pelo pai. Mas aqui nós vemos que Esaú, no próximo versículo 32, diz: eis que estou pronto de morrer, para que vai me servir a primogenitura? E Jacó deu pão a Esaú e o guisado de lentilhas, e ele comeu e bebeu e levantou e saiu. Assim desprezou Esaú a primogenitura. A primogenitura que representa a bênção na vida de Esaú. Isso é muito importante que vocês atentam para esse versículo aqui. Quais são os prazeres momentâneos? Quais são os seus desejos momentâneos que você tem trocado pelas bênçãos de Deus? Talvez Deus tenha promessa para a sua vida, mas você está se desviando da promessa de Deus por causa de um prazer temporário. Talvez a bênção da sua vida é a sua família, e com certeza é a sua família. Mas quantas vezes, talvez o homem ou a mulher buscam nos prazeres da vida, em outros braços, saciar os seus desejos, a sua vontade, da carne. Então nós devemos estar vigilantes, nós devemos estar em oração, nós devemos estar concentrados nas promessas de Deus para a nossa vida e não abrirmos mão dessas bênçãos. E muitos são os casais que abrem mão da bênção, daquela família que Deus preparou, daquela família que Deus fez prosperar, e lá talvez seja no início, no meio, no final desse relacionamento. Falo final, depois de muitos anos, quase na velhice, casais se separam, talvez por outros amores, por um desejo da carne, por algo que é fútil, por algo que é passageiro, por algo que não é uma bênção, simplesmente para matar a fome do desejo, da vontade. E semelhantemente a isso, nós muitas vezes trocamos as bênçãos de Deus pela ganância, pelo poder, pelo dinheiro, pelo status. Então, o que você tem trocado? Fica aí a reflexão. O que você tem trocado pelas bênçãos de Deus? O que você tem colocado em primeiro lugar no seu coração? São as coisas do mundo
ou é Deus? E muitas vezes isso acontece com a gente. Por isso nós temos que estar vigilante, por isso nós temos que estar em oração, por isso que é importante esse propósito de Deus, que todos os dias você será lembrado da importância de você ter comunhão com Deus, de você ter o conhecimento da palavra, que é manual de Deus para a sua vida, para que você possa receber a bênção, para que você possa estar sempre sendo abençoado pelo Senhor. E aqui fica essa lição para você: nunca venda a sua bênção, nunca troque a sua bênção por nada nesse mundo. Não troque pelos desejos imediatistas, pelos desejos carnais, por aquilo que você acha que é mais importante momentaneamente, porque a fome vai passar. E quando a fome vai passar, quando a fome for embora, que você cair em si, assim como Esaú vai cair em si lá na frente, quando ele perder a primogenitura, quando o pai não abençoá-lo, aí vai ser terrível, ele vai chorar. Então não espere por esse momento de pranto, de sofrimento, de dor para você aprender. Aprenda hoje com os ensinamentos, com essa contextualização da palavra de Deus, nesse propósito de fé 365. Seguindo então, e disse Esaú: eis que estou pronto para morrer. Para que servirá a minha primogenitura? Então Jacó: jura-me hoje. E jurou-lhe e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú e guisado de lentilhas, e ele comeu, bebeu, levantou-se e saiu. Assim desprezou a sua primogenitura Esaú. Capítulo 26. E havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Lembra quando Abraão teve que ir para o Egito? Por isso foi Isaque e Abimeleque, reis dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito. Já adverte aqui o Senhor a Isaque: habita na terra que eu te disser. Peregrina nessa terra e serei contigo e te abençoarei, porque a ti toda descendência darei todas essas terras. E te confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, o teu pai. Aqui Deus faz as mesmas promessas que Deus fez a Abraão, Deus faz a Isaque. A promessa que Deus fez a Abraão, que é abençoar os descendentes de Abraão de sobremaneira, e que eles serão inúmeros, maiores em número do que as estrelas no céu, do que as areias na praia. Assim Deus agora reforça aquele compromisso, reforça aquela promessa que ele fez a Abraão em relação a Abraão e sua descendência, que seria próspera. E aqui Isaque, descendência de Abraão, recebe de Deus essa promessa reforçada, reafirmada pelo Senhor. E observe o que ele continua falando: e multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e darei a tua descendência todas essas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, teu pai. Então você que é pai, que tem uma família, que tem filhos, segue no propósito do Senhor, porque o Senhor vai abençoar a sua vida, vai abençoar a sua família e vai abençoar as suas gerações. Se você começa errado, tudo termina errado, mas se você começa certo, tudo termina certo, porque Deus está com aqueles que buscam o caminho dele. Então aqui, Abraão seguiu o caminho do Senhor e não foi diferente com Isaque. Isaque recebeu as bênçãos que Deus havia prometido a Abraão. Sirva isso também como reflexão para a sua vida, porque muitos são os pais que são prósperos e os filhos pobres, porque talvez os pais não ensinaram o que era mais importante para a família, de buscar Deus em primeiro lugar, porque com Deus vem as bênçãos e vem as promessas de Deus, de gerações para gerações, abençoando aqueles que têm compromisso com Ele, que têm conhecimento com Ele. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz, obediência, e guardou o meu mandado, a palavra de Deus, os princípios cristãos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Guarde isso no seu coração. Guarde a palavra de Deus. Toda vez que você for fazer algo, você vai lembrar e falar: não, isso eu não posso fazer. Quantas vezes você irou contra uma pessoa e quis agredi-lo, mas quando você lembra assim de Jesus falando,
aquele que te faz o mal, dê a outra face. Antes, se ele te forçar a andar 1 quilômetro, antes 2 quilômetros, se te forçar te dar a túnica, dê a veste toda para ele, enfim, troque o mal com o bem. Então, quando a gente lembra dessas passagens, né, da Bíblia, que é o manual de vida, nós refreamos os nossos comportamentos, nossas atitudes instintivas de raiva, de ira, e evitamos muito mal para a nossa vida. Então, obedeça a palavra de Deus, siga os estatutos de Deus, porque como tem em Salmos 1, o homem que segue o caminho do Senhor é como árvore plantada à beira do ribeiro, que dará os seus frutos no tempo certo. E frutos são bênção, é prosperidade. Então você vai estar sempre prosperando quando você guarda os estatutos de Deus, assim como Isaac vai prosperar também. Assim habitou Isaac em Gerar, e perguntando-lhe os homens daquele lugar acerca de sua mulher, disse: a minha irmã, porque temia dizer, é minha mulher? Para que porventura, dizia ele, não me matem os homens daquele lugar por amor de Rebeca, porque ela era formosa à vista. Lembra que Rebeca, além de ser uma servidora, serviu Eliezer ali, o servo de Abraão, com os camelos. Ela era uma mulher muito trabalhadeira, ela era serva, ela era aquela pessoa que cuidava, que gostava de cuidar, de atender os outros. Ela tinha um coração enorme, mas ela tinha algo muito maior. Deus proporcionou a Isaac uma mulher muito formosa, muito linda. E ali naquele lugar, assim como seu pai Abraão temeu que os reis da terra ali onde ele estava pudessem fazer o mal, e foi ali com Abimeleque, né, na área, no território onde era o reinado de Abimeleque, ele diz também que Sara era sua irmã. Na realidade era, para que eles não atentassem contra a sua vida. Então, se fosse mulher, as pessoas poderiam querer tomar a mulher dele e matar Abraão. Então, naquela época, Abraão cometeu um grande erro. Aqui, Isaac copia fielmente a atitude do pai. Que exemplo, que reflexão você pode tirar isso? Pais, a educação de filhos não é feita apenas com palavras, com conselhos, com orientação, mas é feito com exemplos. Que você possa dar o exemplo para o seu filho, porque através dos seus exemplos, ele vai ter a vida dele, vai ter um modelo, ele vai te modelar. Ele está todo momento, desde criança, te observando e te modelando, pegando o seu exemplo. Então aqui, Isaac caiu no mesmo erro de Abraão. Com medo de matarem ele pela formosura da esposa dele, né, que era Rebeca, e tomarem Rebeca e matarem a Isaac, ele pediu que Rebeca mentisse, falando que era irmã. Na realidade, ela era uma prima distante, né, de Isaac, porque ela veio da família Betuel, né, filho de Naor, que era irmão de Abraão. Não me matem os homens daquele lugar por amor de Rebeca, porque ela era formosa à vista. E aconteceu que, como ele estava ali muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, o mesmo Abimeleque de Abraão lá, o rei dos filisteus, olhou pela janela e viu que Isaac estava ali brincando com Rebeca, acariciando, beijando, né? E chamou Abimeleque a Isaac e disse: eis que na verdade ela é tua mulher. Como pois se dissestes, é minha irmã? Aí Abimeleque chama atenção, chamou Isaac e falou com ele: mas espera aí, como que você fala que ela é tua mulher? Como que você fala que ela é tua irmã, sendo que ela é sua mulher? E disse Isaac: porque eu dizia para mim, para que porventura não morra por causa dela. E disse Abimeleque: que é isso que nos fizestes? Facilmente teria deitado alguém deste povo com a tua mulher, e tu terias trazido sobre nós um grande delito. E mandou Abimeleque a todo o povo, dizendo, ou seja, por mais que Abimeleque não adorava o Deus vivo, Deus de Abraão, o Deus de Isaac, ele temia a Deus, porque ele falou que se alguém deitasse com a mulher que era esposa de outro homem, com certeza ele seria amaldiçoado, o seu reino seria amaldiçoado, o seu povo seria amaldiçoado, traria maldição sobre a sua terra. E mandou Abimeleque a todo o povo, dizendo: qualquer que tocar esses homens ou em sua mulher certamente morrerá.
E semeou Isaac naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano sem medidas, porque o Senhor abençoava. Vocês estão observando aqui? Quem anda no caminho do Senhor, Deus com certeza tem promessas e bênçãos para a vida. Isaac, ele plantava de 1 e colhia para 100. Então ele prosperava, tudo que ele fazia prosperava. Engrandeceu-se o homem, versículo 13 aí, e ia enriquecendo até que se tornou muito poderoso. E tinha possessão de ovelhas e possessão de vacas, e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus invejavam. Você pode estar prosperando aí na sua cidade, na sua região, mas tome cuidado. Tome cuidado, porque muitas pessoas não gostam de ver as outras prosperando. Muitas pessoas têm inveja, criam inveja e ambição sobre aquilo que você está conquistando. Vocês já observaram que muitas pessoas, quando começam a prosperar, as outras começam a falar: ah lá, deve estar roubando, ah lá, deve estar enganando, ah lá, aquela pessoa é muito esperta. Talvez seja a bênção de Deus sobre a vida daquela pessoa, e com certeza pode ser, se essa pessoa tem comunhão com Deus. Pode ser também que seja fruto de engano, fruto de roubo, fruto de coisas erradas. Mas se essa pessoa tem comunhão com Deus, com certeza é fruto da bênção de Deus. E isso pode despertar não somente a inveja, quanto a ira das pessoas contra você, perseguição. E as pessoas começam a falar todo mal contra você e querer atentar até às vezes contra a sua própria vida. Então tome muito cuidado. Seja sábio. Muitas pessoas começam a ganhar dinheiro, que desfrutar, que é normal, aproveitar daquilo que ele está ganhando, e começa a querer mostrar demais, aparecer demais, para mostrar para as pessoas o quanto próspero ele está sendo. Ou às vezes até para adquirir status, para mostrar que hoje ele tem condição de ter um status, um poder, né? E isso pode trazer problemas para a sua vida. Então, reflita sobre isso. Tenha sabedoria. À medida que você está prosperando, saiba investir, saiba como se comporta, né? Como que você expõe isso para as pessoas. Continue sendo a mesma pessoa simples, humilde, mas desfrutando dos bênçãos e das graças que Deus pode te dar, sem querer despertar a inveja, despertar aquela ganância, aquele desejo das pessoas, que muitos fazem isso. Muitos querem fazer isso, despertar a inveja das pessoas. Isso é terrível para a sua vida, porque isso pode trazer consequências terríveis. Perseguição, raiva, e às vezes você tem até que mudar de lugar, como aconteceu com Isaac. E tinha possessão de ovelhas, possessão de vacas. Então, além de ovelhas, tinha vaca e muitos servos, como ele fala aqui no versículo 14. E todos os povos que os servos de seu pai tinham, e todos os poços, água é bênção, matava a sede do seu gado, das suas ovelhas e deles, né? Serviam para serviços. Então, todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de seu pai Abraão, os filisteus entulharam e encheram de terra. Aí começa a perseguição, tá vendo? Disse também Abimeleque a Isaac: aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. Então Isaac partiu dali e fez o seu acampamento no vale de Gerar e habitou ali. Foi preciso que Isaac saísse daquela terra, porque o rei Eli, Abimeleque, daquele povo, pediu que apartasse, porque ele já estava ficando muito mais poderoso do que o reinado de Abimeleque ali. Observe o quanto que Deus tem prosperado Isaac, o quanto que Deus pode prosperar a sua vida se você continuar nessa comunhão, né, com Deus, buscando o Senhor. A gente fala isso, às vezes as pessoas pensam que isso é religiosidade, que isso é algo assim de fanáticos, né, de pessoas que não têm entendimento, que Deus abençoa todos. Claro, Deus vai abençoar todos que estiverem em sintonia com o seu amor, que o princípio de tudo é amor, o princípio de tudo é a obediência, ter essa comunhão com Deus. Deus é um Deus abençoador.
Mas nós que estamos no caminho, em sintonia, na mesma frequência, na mesma vibração do amor de Deus, da misericórdia de Deus, da bondade de Deus, coisas extraordinárias vão acontecer na nossa vida, porque nós vamos atrair. Isso é tema, talvez, para algumas lives que nós podemos fazer mais para frente, nós traremos para vocês entenderem como que isso funciona, né? Então Deus é energia de amor, é energia de prosperidade, é energia de bênção. E quando você sintonia com essa energia, essas coisas vão estar no seu campo vibracional e você vai estar se aproximando e essas coisas se aproximam de você também. Observe que você atrai para a sua vida as pessoas que estão em sintonia com a sua energia. É assim que acontece e assim acontece também com as bênçãos de Deus. Se você está em sintonia com Deus, Deus é a fonte de toda a provisão, é o poço de todas as bênçãos, com certeza você vai estar assim bebendo da água limpa, né? Então Isaac partiu dali e fez o seu acampamento no vale de Gerar e habitou lá. Observe que Isaac saiu sem ressentimento nenhum. Tudo bem, estava ali, ele não queria conflito, ele não queria desentendimento, ele não queria coisas ruins para a sua vida e nem para aquele povo. Então ele partiu sem ressentimento nenhum. Então lembre, às vezes tem momentos que você tem que ter atitudes que às vezes podem parecer inicialmente atitudes que vão te prejudicar o seu futuro, está prejudicando a sua vida, de pessoas que vêm contra você, pessoas que falam mal de você. Não batam de frente, dê a outra face. E também, acima de tudo, não guardem ressentimento, não guarde tristeza no seu coração, porque a tristeza, o ressentimento é um veneno que você bebe dele, não é o outro que vai beber, é você que bebe dele todos os dias, e isso vai te matando. O motivo maior das doenças como o câncer hoje é provado cientificamente, é o rancor, é o ressentimento, é a mágoa, é a tristeza, é a raiva que não é controlada, que o amor e o perdão por a pessoa não entender o valor do amor e do perdão, ele não consegue perceber a dimensão do amor, desse sentimento tão nobre que vem de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas é o primeiro, é o amor. Porque o amor gera o perdão. Então, quando você não ama o próximo, como a palavra de Deus fala, amar o próximo como a si mesmo, você não consegue perdoar, você não consegue tirar o ressentimento do seu coração, você mantém aquela tristeza quando aquela pessoa, aquela raiva, aquele ressentimento, e isso não destrói a outra pessoa, mas destrói a você. Porque isso vai gerando doença em você, vai gerando dor, vai gerando coisas que vão prejudicar a sua vida. E como a vida de Isaac, ele queria ser próspero, a tristeza, o rancor, a mágoa não poderia fazer parte da sua vida. Ao contrário, ele queria ser próspero, feliz, então ele tinha que manter esse sentimento de compaixão, de perdão, de misericórdia, de paciência, de tolerância para com todos, de amor para com todos. E esse mandamento da lei de Deus, de amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo, isso não é para beneficiar a Deus, isso é para beneficiar você. Porque esse é um princípio de bênçãos para a sua vida, para que você esteja sempre limpo de coração, de alma, de pensamentos, e para que você esteja sempre em sintonia, em comunhão com o Senhor. E tornou Isaac então partiu, né? E tornou Isaac, cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão, de seu pai, e que os filisteus entulharam depois da morte de Abraão. E chamou-os pelo nome de Chamara, seu pai. E chamou-os pelo nome que os chamara seu pai. Cavaram, pois, os servos de Isaac naquele vale, e acharam ali um poço de águas vivas. E os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaac, ou seja, brigaram, começaram a discutir, começaram a desentender, dizendo: essa água é nossa. Por isso chamou aquele poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, e também porfiaram sobre ele, por isso chamou de Sitná. E partiu dali, e cavou outro poço, e não porfiaram sobre ele, por isso chamou de Reobote, e disse: porque agora nos alargou o Senhor e crescemos nessa terra. Então, esse termo Reobote significa bênção, significa que aqui nós podemos ficar tranquilamente, porque o Senhor vai nos fazer crescer e prosperar nessa terra. Depois subiu dali a Berseba,
E apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse: Eu sou o Deus de Abraão, de teu pai. Não temas. Prestem muita atenção aqui nesse versículo. Ele é profético para a sua vida. Ele é profético para toda a sua vida. Que o que eu vou ler agora sirva para você. Receba aí. Como diz o Luva de Pedreiro, né? Receba. Receba. Eu sou o Deus de Abraão, o teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência, por amor do teu pai, o meu servo. Observe que ele fala assim: eu sou Deus. Eu sou o seu Deus. Ele não fala, eu estou aqui, algo momentâneo. Mas ele fala, eu sou essência, eu sou tudo. Eu sou parte de você. Deus nunca te abandona. Deus não é algo que vai estar com você por alguns momentos. Às vezes você pode pensar, Deus não tem ouvido as minhas preces porque está escutando, atendendo as preces do outro. Não, Deus está com você a todo momento porque Ele é o eu sou, a sua essência. E pegou Deus, está lá em Gênesis, do pó da terra e soprou em suas narinas, nas narinas do homem que formou do pó da terra, e ali se formou uma alma vivente. Então o Espírito de Deus habita em você. Está lá em Coríntios, onde fala, vós sois templo de Deus, onde o Espírito de Deus habita. Deus, o eu sou, faz parte de você, do eu que sou em Deus. Ele é o meu eu sou. Deus que habita em mim está a todo momento comigo. Por isso que quando eu tenho comunhão plena com esse Deus que habita em mim, coisas extraordinárias acontecerão. E nesse momento eu falo para você, se você confia no Senhor, não tema. A fé é o contrário do medo. A fé é você confiar, acreditar, você ter a certeza de que tudo aquilo que você busca, com certeza acontecerá. A fé é o contrário do medo, da hesitação. Ou seja, se você confia no Deus Todo-Poderoso, não tem o que temer. Não tem que temer os inimigos, não tem que temer as adversidades, não tem que temer as dificuldades, não tem que temer as tribulações, porque o eu sou que habita em você fará você prosperar em todo momento. Ele te derramará bênçãos a todo momento, porque Ele está constantemente aí. Quando fores orar, entrar no teu quarto, fecha a porta do teu quarto e ore em secreto ao teu Pai, que secreto está, e que tudo ouve e te atenderá. O fechar a porta é você desligar do mundo, das coisas do mundo, e entrar para dentro do seu quarto, para dentro de si mesmo, que o seu Pai que está em secreto te ouve, te atende. Isso é maravilhoso, né? Então aqui ele fala, eu sou o Deus do seu Pai. E se seu pai foi fiel a Deus, com certeza Deus continuará abençoando você. Mas se seu pai não foi fiel a Deus, mas se você continua sendo fiel a Deus, você é fiel a Deus, com certeza Deus vai te abençoar pelas suas ações, pelas suas atitudes de fidelidade a Ele. E depois apareceu-lhe o Senhor naquela noite e disse, então, não temas, eu sou o Deus de Abraão, porque eu sou contigo, e abençoar-te-ei, multiplicarei a tua descendência por amor do teu pai ao teu servo. Deus também pode te abençoar por amor a você, por você ser um filho obediente. Então edificou ali um altar, assim como fazia Abraão, edificava o altar para invocar o nome do Senhor. Isaac observava aquilo e falou assim, meu pai fazia, eu também vou fazer aquilo que agrada ao coração de Deus. Olha os exemplos aí, né, gente? E invocou o nome do Senhor e armou ali a sua tenda, e o servo de Isaac cavaram ali um poço. E Abimeleque veio a ele de Gerar, com Alzate, seu amigo, e Ficol. Olha o Ficol, que era o comandante do seu exército, né, do exército de Abimeleque, estava sempre com ele. Estava lá com Abimeleque quando ele foi conversar com Abraão, e agora quando Abimeleque foi conversar com Isaac. Mas não tinha esse povo, né, Abimeleque, expulsado Isaac das suas terras, porque ele estava prosperando. Agora Abimeleque procura Isaac em outras terras, que não era o território deles. Mas será por quê? Vamos ver?
E disse-lhe Isaque: por que viestes a mim, pois que vós me odias e me repelistes de vós? E eles disseram: havemos visto, na verdade, que o Senhor é contigo. Por isso dissemos: haja agora juramento entre nós e ti, e façamos aliança contigo, que não nos faça mal, como nós te não temos tocado, e como te fizeste somente bem, e te deixamos ir em paz. Agora tu e nós, bendito és o Senhor. Agora tu és o bendito do Senhor. Até mesmo aquelas pessoas incrédulas, aquelas pessoas que não temem ao Senhor, aquelas pessoas que não estão em comunhão com Deus, eles vão ver a sua prosperidade. Eles vão reconhecer a bênção de Deus sobre a sua vida. Então, por isso que não precisa se revoltar contra essas pessoas que te perseguem, essas pessoas que te caluniam, essas pessoas que te fazem mal, essas pessoas que querem o seu mal. Não precisam. Essas pessoas um dia ainda vão reconhecer que a bênção de Deus está sobre a sua vida. E eles vão vir querer fazer aliança com vocês. Então foi importante Isaque não guardar nenhum ressentimento no coração. Eu tenho aqui testemunhos de vida meu, que aconteceu, né? Mas que não há tempo aqui para a gente poder adentrar, porque é muito longo, mas eu vou ter oportunidade ainda de falar sobre isso e trazer essa mensagem aqui para reflexão do que aconteceu na minha vida. Nós vamos ainda falar sobre isso, para vocês verem o quanto que Deus é maravilhoso, o quanto Deus foi maravilhoso e continua sendo maravilhoso na minha vida. Então, assim, eles viram que Deus estava fazendo prosperar Isaque, mesmo em outras terras. E eles disseram: havíamos visto, na verdade, que o Senhor é contigo, por isso dizemos: haja agora juramento entre nós e ti, façamos aliança contigo, que não nos faça mal, como nós não te tocamos, e como te fizemos somente bem e deixamos ir em paz. Agora tu és o bendito do Senhor. Então lhe fez um banquete, e comeram e beberam. E levantaram de madrugada e juraram um ao outro. Depois os despediu Isaque e despediram ele em paz. Então, no dia de amanhã pode ser aquela pessoa que está te perseguindo hoje, reconhecer que você é uma bênção, que você continua prosperando, que não adianta te perseguir, não adianta querer fazer mal. Ele pode vir te pedir perdão, pedir desculpas. E aceita isso de coração aberto. Receba ele com um sentimento de amor. Perdoa. Aqui fica essa lição para você. Aqui Isaque fez um banquete para Abimeleque. E eles que perseguiram, que fizeram aquele mal de ter expulsado ele da terra onde que ele estava prosperando. Mas Deus continuará te prosperando onde quer que você esteja, porque as bênçãos de Deus estão sobre a sua vida. E aconteceu naquele mesmo dia que vieram os servos de Isaque e anunciaram-lhe acerca do negócio do poço, que tinham acabado. E disseram: temos achado água. E chamou Seba. Por isso o nome daquela cidade Berseba até o dia de hoje. Ora, sendo Esaú de idade de 40 anos, tomou por mulher Judite, filha de Berim, Eteu, e a Basimate, filha de Elon, Eteu. E essas foram para Isaque e Rebeca uma amargura de espírito. Só para finalizarmos aqui esse capítulo e essa live de hoje. Você que está procurando uma esposa, você que está procurando um marido para a sua vida, que ela possa ser bênção para a sua vida. Que elas possam trazer alegria para o coração dos seus pais também. Muitos são os esposos, os maridos que só trazem amarguras e tristeza para o coração dos pais, do marido ou da esposa. Tem aquele ditado sobre sogra, que ninguém gosta de sogra. Minha sogra é uma bênção na minha vida. Eu amo minha sogra, eu amo meu sogro. E eu sei que minha mãe ama muito a minha esposa, que meu pai amava muito a minha esposa, que meu pai já é falecido. Ele repousa em Cristo Jesus. Então, quando você escolher, se você ver que a sua esposa, o seu namorado, a sua namorada, tem algo contra o seu pai, a sua mãe, que te criou, que deu todo o amor, e a palavra de Deus sempre fala: honrai pai e mãe. Então esteja atento para poder analisar melhor essa pessoa, para poder avaliar melhor se essa pessoa será um bom marido, uma boa esposa para você. Porque não reconhece
não reconhece as bênçãos na sua vida, que são seus pais e sua mãe, será que ele vai reconhecer você como pessoa? Será que ele vai te dar o mesmo valor que seus pais te dão? Será que ele não vai querer te afastar da sua família? Então, preste muita atenção nisso. Seja mulher sábia, seja homem sábio. A palavra de Deus, um dos mandamentos, fala: honrai pai e mãe. O seu marido, a sua esposa, que vai ser com você uma só carne, também tem que aprender a honrar, tem que aprender a gostar e amar, para que não seja amargura para os seus pais e também amargura para a sua vida. Então, que haja um ambiente harmonioso. Como que vocês vão reunir no Natal, nas festas de Ano Novo, nos aniversários dos seus filhos? Será que você vai ter que passar sozinho simplesmente com seu marido ou com sua esposa, porque seu marido ou sua esposa não dão bem com seus pais? Que tristeza, que sofrimento que vai ser para a sua vida. Então, pense muito bem sobre isso. Meu pai falava: saiba quem é a pessoa, sabe quem é ele como filho. Ou seja, se você procura um marido, uma esposa para a sua vida, que seja bênção para a sua vida, que seja bênção para toda a sua família, então saber como ele é como filho, se ele é um bom filho. Aqui nós estamos falando em julgo desigual, porque Deus tinha promessa para a vida dos filhos de Abraão, mas que eles seguissem a sua descendência no sentido de temer o Senhor, de estar em comunhão com Deus. E os filhos desse povo, dessa terra aí, os heteus, não tinham comunhão com Deus, não adoravam o Deus vivo. Então aí são julgos desiguais. Isso ia trazer muito sofrimento, claro que ia trazer. Então pessoas que não comungam da mesma fé, que não comungam dos mesmos ideais, que não estão no mesmo propósito de crescimento, de constituir uma família abençoada, com certeza isso vai trazer muita amargura para a sua vida. Então Esaú aqui já prova que ele não seria o filho da promessa, ele já dá sinal casando com mulheres daquela terra que não adoravam a Deus, que adoravam outros deuses, que buscavam outros deuses, que não tinham comunhão com Deus. Então, com certeza, aqui não seriam os descendentes que dariam origem a Jesus Cristo, o Messias. Fica aqui essa última reflexão e concluímos mais esse dia, o PDF 07, o Propósito de Fé 365. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês estão acompanhando, estão gostando, deixa lá o seu comentário, curta no Instagram aí, nos Reels. Nós estamos postando todos os dias no Reels. E agora, a partir de ontem, nós também lançamos no canal do YouTube, viu, gente? Uma nova consciência. Vai lá, se inscreve no nosso canal, aciona o sininho para você receber as notificações. Compartilhe também, deixe o seu comentário, nos ajude a divulgar, porque coisas extraordinárias Deus tem para a sua vida e vai estar revelando aqui nesse propósito de fé, dia após dia. Ficamos por aqui. E que a paz do Senhor te acompanhe nesse dia, que você seja próximo em tudo que você fizer na vida. Muito obrigado e fiquem com Deus. Que a bênção do Senhor se repousa sobre ti.